noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade, a oportunidade de nós estarmos mais uma vez aqui reunidos, com saúde, com fé, e que tenhamos uma noite bastante proveitosa junto à espiritualidade. Peço a todos que me acompanhem na prece para a abertura dos nossos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato a que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Filhos, eu venho aqui mais uma vez lembrar vocês que não adianta se desesperar, não adianta ficar caminhando com base em energias negativas, em pensamentos negativos. Vocês precisam se conscientizar, filhos, que vocês não têm o controle sobre tudo. Principalmente, vocês não têm o controle sobre como as outras pessoas se posicionam. Então, não coloquem sobre os ombros de vocês o peso de querer resolver todas as situações, de querer solucionar todos os problemas que vocês têm de uma hora para outra. Isso, filhos, só acontece dia após dia com a mudança gradativa de comportamento, com vocês todos os dias entregando a sua vida, os seus problemas, os seus desejos para o nosso Pai Criador, com você todos os dias agradecendo mais pelas bênçãos recebidas e também, uma tarefa muito importante, com você todos os dias entendendo que o comportamento de outras pessoas não pode desestabilizar o seu comportamento, não pode tirar a sua paz de espírito, não pode te fazer olhar com olhos negativos para a sua própria vida, para a sua própria realidade. Vocês precisam entender que cada um de vocês está aqui por um motivo pessoal, por um motivo que é só seu, a outra pessoa é um motivo só dela. Cada um com as suas vivências, cada um com seus débitos e cada um com seus méritos. O que nós vemos muito são os encarnados colocando a vida, a sua vida nas mãos de outras pessoas, no sentido de que elas cumpram o que você deseja para si mesmo, que elas se comportem da forma que você deseja que elas se comporte, e se isso não acontece, gera uma frustração, que gera uma energia negativa para vocês. O
meu conselho de hoje, filhos, é façam a sua parte. Busquem a sua paz de espírito. Busquem caminhar de uma forma que seja confortável para você, mas não de forma estagnada. Continuem sempre caminhando em busca de evolução, agindo hoje melhor do que agiu ontem, mas com a consciência que vocês precisam fazer a sua parte. Se a outra pessoa não está fazendo a parte dela, não cabe a você modificar o pensamento dela. Dificilmente um encarnado consegue modificar o pensamento do outro. E vocês não podem se entregar ao negativismo, à frustração, porque isso aconteceu. Entreguem a sua vida em oração todos os dias. Fale para Deus o que você deseja alcançar. Agradeça a Deus pelas bênçãos que você já alcançou. Procure andar de forma equilibrada. E procure entender, filhos, que quando você voltar para o plano espiritual, você vai responder pelo que você fez e pelo que você deixou de fazer. Não o que as outras pessoas fizeram ou deixaram de fazer. É lógico que vocês precisam andar em harmonia, que vocês precisam conviver de forma equilibrada, mas tenham as suas vidas nas suas mãos. Não dependam de outras pessoas para vocês serem felizes, para vocês evoluírem, para vocês olharem com bons olhos para a vida de vocês. E sempre que precisar conversar, nós estamos aqui. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da psicografia de hoje é suicídio. Suicídio é visto no plano espiritual como o ato de maior fraqueza de um encarnado, principalmente se nos lembrarmos que os detalhes principais de uma encarnação são planejados pelo próprio espírito antes de encarnar. Quando alguém tira a própria vida, seja por qual motivo for, está invalidando a confiança que depositou em si mesmo antes de encarnar. E acreditem, todas as situações que vocês vão enfrentar enquanto encarnados, vocês têm capacidade de saírem vitoriosos. Caso contrário, Deus, com sua misericórdia, não teria permitido o planejamento de tal provação. Por esse motivo, a chegada no plano espiritual de um suicida é tão traumática para ele. Afinal de contas, não existe fuga das energias emitidas, não existe fuga dos problemas que precisam ser resolvidos. Não há como existir paz eterna, paz espiritual, se não é desta forma em que o espírito se encontra. Alguns espíritos, infelizmente, levam muito tempo para compreender que o seu livre-arbítrio, as escolhas que fez para si mesmo, é que acarretaram tantas energias negativas e, por este motivo, encontram-se no umbral. Por isso, escolha sempre viver, encarar suas dificuldades com equilíbrio, apegar-se no amor de Deus e no poder da sua fé. Aproveite sua encarnação. Você pediu por ela e é a sua oportunidade de evolução. Que se seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Primeiro, vamos tirar aquela ideia errônea que existe um vale de suicidas criados por Deus. Não existe nada disso, nada negativo é criado por Deus. Como a gente fala muito aqui, energia semelhante atrai semelhante. Então, nada mais é que pessoas que tiraram a própria vida. É um sofrimento muito grande, não causado por ninguém que está lá fazendo ela sofrer, mas ela mesma. E quando você fica num sofrimento muito grande, você fica caminhando por aí, o lado espiritual da crosta de você já é um umbral mais leve, mas é um umbral. E quanto maior as suas dificuldades, mais para baixo você acaba indo, mas você vai.
pelas tuas energias, pelos teus pensamentos, pelos que têm energia igual a você, que já estão nesse local. Então é por isso que existe essa ideia que parece que Deus criou um umbral e um lugar para suicidas. Nada disso. Você acaba sendo atraído até às vezes de uma maneira automática por pessoas que têm o mesmo tipo de energia que você. E por que normalmente sofre? Bom, lembre-se que a gente sempre fala aqui que a vida de todos vocês é uma balança. Prato das coisas boas, prato das coisas ruins. E isso faz toda a diferença para tudo, você encarnado ou desencarnado. Então nem sempre todos vão para o mesmo lugar, dependendo também, às vezes tem aquelas atenuantes, às vezes você estava com uma obsessão, às vezes você estava com problemas psicológicos, às vezes tinham pessoas encarnadas, não só desencarnados, mas encarnados também, às vezes te aconselhando e meio que intuindo a cometer esse tipo de situação. Tudo isso é levado em consideração. Mas por que você fica lá? Porque às vezes, normalmente, quando você comete suicídio, você está sofrendo muito. Se vem de um sofrimento muito grande, muitos acham que, bom, vou morrer, me matei, acabou o sofrimento, acabou tudo, não existe mais nada. Só que quando acorda no plano espiritual não é assim. E daí você fica sofrendo porque você entende que não resolveu os seus problemas, você continua vivendo, você entende que começa a sentir que criou muito sofrimento para as várias pessoas que aqui ficaram. Muitas vezes você vai saber que às vezes até alguns cometeram suicídio por causa de você, da tua atitude. Você estava sofrendo muito por uma situação que levou a pensar no suicídio, e quando você desencarna, você fica pensando naquilo o tempo todo. Ou porque você não conseguiu se livrar daquele pensamento, ou porque você se achava injustiçado, ou outro era culpado pelo teu sofrimento e olha como é que você está agora. Então aquilo fica 24 horas te cobrando. Você fica se cobrando. E a gente sempre fala da dificuldade de ajudar as pessoas encarnadas ou não, é quando tem que lidar com os pensamentos dela, porque a gente não tem esse poder de mudar o pensamento de ninguém, isso só cabe a vocês. Então muitos entram ali num ciclo de que só fica pensando nisso o tempo inteiro, daí o sofrimento é muito grande, e acaba sendo atraído e convivendo pelos que cometeram às vezes o mesmo ato, e que ficam pensando da mesma coisa, o tempo todo a mesma coisa. Por isso que se tem a falsa impressão que existe um lugar para suicidas. Nem todos vão estar no mesmo lugar, nem todos vão estar na mesma situação. Depende do equilíbrio e dos méritos de cada um. Uma outra coisa que é muito errada, que a gente escuta, inclusive muito isso no meio espírita, a pessoa programou, viveu 80 anos. Aí estava com 60 anos e se matou, vai ficar 20 anos sofrendo. Não existe isso. Ninguém sofre por sofrer. Se você está sofrendo é porque em algum momento ainda você não percebeu que você tem uma responsabilidade sobre isso, que você tem que mudar a tua maneira de pensar, que você tem que pedir ajuda, porque quando você pede ajuda, você usa o teu livre-arbítrio para permitir as entidades de luz te ajudar. No momento que você está no umbral, que você se equilibra, que você começa a entender o que realmente aconteceu, por que você fez isso, qual que é a tua participação nisso tudo, e pede ajuda, você é retirado de lá. Você vem para um posto de saúde, vamos falar assim, para começar a te equilibrar, para depois ir para uma colônia. Então isso depende de você, dos teus pensamentos. Tem alguns que é 20 anos, tem gente que está há séculos lá, não se conforma com o que fez, e enquanto não mudar a maneira de pensar, ele continua sendo atraído pelaquele lugar, pelas pessoas, ele está se mantendo lá. É isso que vocês têm que entender. Ninguém está sofrendo porque Deus julgou você como errado, porque se matou e te mantém lá sofrendo. O sofrimento sempre vem da gente, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Oração de quem está aqui ajuda bastante. Ajuda às vezes a acalmar, fazer com que a pessoa consiga raciocinar, pensar um pouco e sair daquele círculo de ficar só pensando no que aconteceu.
Muitos aí às vezes começam a pensar, puxa, se eu me matei e não resolvi nada, como será que estão as pessoas que estavam comigo? O que você influi na encarnação de muitas pessoas quando você se mata? Isso é uma coisa que vocês têm que pensar também. Às vezes você se mata e tem, às vezes, vamos dizer, filhos pequenos ou até pessoas mais idosas que dependem de você, como é que vão ficar? Às vezes tem pessoas que estavam programadas para ser os teus filhos e você não permite o nascimento, você vai ter problema com isso. Problema com essas pessoas, às vezes pode ser que sim, mas a maior parte das vezes o problema vai ser você com você mesmo. Quando você lembrar tudo aquilo que você programou, as pessoas que viriam, o que você conseguiria em termos de evolução, de ajuda e de ajudar, e você joga isso tudo fora, isso te dá um arrependimento muito grande, isso te dá um sofrimento muito grande. O que eu estou querendo te mostrar é que tudo é a consciência da pessoa, não são espíritos em volta. Claro que às vezes tem espíritos lá no umbral que também estão dificultando mais ainda a tua vida, mas você só está lá porque você cometeu um ato e isso te causou uma dor, um sofrimento muito grande, e você automaticamente, por semelhança de energia, foi onde tem pessoas com dor e sofrimento muito grande. É isso. Não é que existe lá um umbral para pessoas que se mataram, umbral para assassinos, umbral. Não é assim. Cada um é atraído por onde tem uma semelhança de energia. Então, filhos, e lembre-se também, né, que a gente fala encarnação é uma escola, é um aprendizado, é uma aula prática de situações que têm que ser vividas. Então é a mesma coisa quando você está numa determinada série e você abandona um colégio. Você literalmente abandonou o colégio. Quando você se recuperar e retornar, você vai ter que retomar da onde você começou. Ou seja, você vai nascer, em algum momento você vai se deparar novamente com aquela situação que te levou a cometer o suicídio. Castigo? Não. Encarnação não é castigo. Encarnação é uma programação que vocês fizeram. Puxa, eu ainda não aprendi a lidar com isso, eu quero aprender para ser equilibrado. Puxa, eu cometi suicídio. E às vezes não é a primeira vez que fez isso, já fez algumas vezes quando encara esse problema. Então vocês já sabem, lá vou eu de novo passar pela mesma situação, porque eu quero aprender, porque eu quero evoluir. Tirem essa ideia de encarnação como castigo. Às vezes se fala muito dessa maneira, até a palavra resgate soa como uma maneira sempre de punição. E não é punição, é programação que vocês fazem para que vocês se tornem pessoas mais equilibradas, serenas, evoluídas, que possam seguir mais rápido em direção ao nosso Pai. Tudo é de vocês. Então não culpe os outros pelas situações da tua vida. Se hoje está passando uma situação bem difícil, se está pensando em cometer suicídio, venha conversar com entidades para isso, pense bem. Procure no momento de calma ver o que você pode fazer. Às vezes também tire o excesso de peso das tuas costas, às vezes te cobrando muito em se adaptar às situações ou ao mundo que às vezes não é o que é necessário para você. Lembre-se que tudo em relação à encarnação é você com você mesmo. Apesar de lidar com outros e lidar com o livre-arbítrio dos outros, é você com você mesmo. O que você faz para lidar com as diversas situações do mundo que está hoje te cobrando? Fugir é uma opção, mas não resolve nada. Então faça o melhor possível, aproveite de maneira mais equilibrada cada dia da vida de vocês, que podem ter certeza que no retorno ao plano espiritual isso vai ser muito gratificante. Que a paz esteja com